A adoção brasileira, também conhecida como adoção ilegal, ela vem de uma análise jurisprudencial e pode-se dizer que muitas das vezes ela advém de uma causa nobre, porque os pais biológicos eles dão a um indivíduo uma criança e esse indivíduo, na melhor das intenções, registra essa criança como se seu filho fosse, como se seu filho biológico fosse. Se chama também de perfiliar. Nesse caso, nem sequer se teve uma decisão judicial, um processo legal de adoção, apenas se teve o registro em cartório dessa criança. Ou seja, por mais que a gente tenha hoje a lei de adoção, que fala que qualquer pessoa que queira adotar uma criança, ela deve se inscrever no Cadastro Nacional de Adoção e se submeter às regras e às filas de adoção regular, tem-se a existência no Brasil com muita frequência da adoção brasileira, que é decorrente de uma paternidade ou uma maternidade socioafetiva, no qual os indivíduos se declaram pais biológicos de uma criança perante um cartório, no entanto, o filho ele é de outra pessoa. A adoção brasileira, por mais que ela seja uma prática muito comum no Brasil, conforme diz o próprio nome, ela se caracteriza como crime no nosso ordenamento jurídico, como falsidade ideológica, de acordo com o artigo 299 do Código Penal, além do crime contra o estado de filiação, conforme o artigo 242 do Código Penal. Logo, é necessário que, para não se caracterizar crime, se faça o procedimento judicial para alcançar a legalidade, pois se a adoção for feita à brasileira, essa criança ela pode, inclusive, ser retirada do indivíduo que adotou por meio de busca e apreensão e ser colocada em um abrigo para que seja feita uma adoção regular por outra família através de uma lista de adoção. E esse registro feito anteriormente pela pessoa que a adotou vai ser cancelado. A questão é que muitas das vezes é fato que quem adota faz isso por um ato nobre, por um ato de amor, sensibilidade, na intenção de acolher realmente aquela criança que foi conscientemente deixada pela família biológica. Entretanto, apesar da boa-fé que prepondera na adoção à brasileira, é importante lembrar que também pode expor a criança a diversos riscos, como, por exemplo, o tráfico ilegal de crianças, o que justifica o legislador colocar e enquadrar esse tipo de prática como crime no Brasil. O que se observa atualmente é que o sistema jurídico brasileiro, na tentativa de adequar a realidade à norma, por mais que essa conduta constitua crime no nosso ordenamento jurídico, dependendo do caso concreto, caracteriza-se a motivação afetiva, a boa-fé de quem adotou, o que possibilita a concessão de perdão judicial para a pessoa adotante, além de que, muitas vezes, em muitos casos, se concede também uma adoção regular àquela pessoa que adotou de forma ilegal. Nesses casos, o que a jurisprudência vem entendendo é que o que vai prevalecer é realmente o vínculo socioafetivo, é a consolidação daquela parentalidade socioafetivo, o que leva a ser ilógico, muitas das vezes, em desfazer essa relação, porque a criança ela já foi inserida e ela já tem sentimentos por aquela pessoa que a adotou. Outra questão que é muito debatida também em jurisprudências e análises dos tribunais é a possibilidade do arrependimento posterior dos pais biológicos que entregaram aquela criança e depois querem requerer essa criança de volta. Essa questão ela vem em pauta justamente por se tratar de uma adoção ilegal, porque, por exemplo, no caso da adoção regular, que é aquela feita por via judicial, não seria possível esse arrependimento posterior, porque ela vai ser irrevogável. Um dos casos jurisprudenciais que traz em evidência essa questão da adoção brasileira é o recurso especial 1674-207 do Pará, que traz em discussão sobre a destituição do poder familiar em relação ao familiar adotante, no qual os pais biológicos da criança, devido ao arrependimento posterior, pediram e solicitaram a guarda dessa criança. De antemão, esse pedido de destituição e esse arrependimento posterior é um pedido legal. No entanto, o tribunal ele decidiu que é imprescritível o estudo psicossocial, psicológico e social, visando o melhor interesse da criança e do adolescente, pois pode ocorrer a formação do vínculo afetivo, entre a família construída, às margens da lei,
de forma ilegal e a criança. Diante disso, o Tribunal Superior decidiu em não aceitar esse arrependimento posterior e não realizar a destituição do poder familiar, já que foi formado com base no afeto por aquela família que adotou, mesmo que seja de forma ilegal. Portanto, a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que a maternidade socioafetiva ela deve ser reconhecida mesmo no caso da adoção à brasileira, em que a criança recém-nascida ela foi registrada como filha por um adotante. Segundo a decisão, se a atitude da mãe biológica foi uma manifestação livre de vontade, se não houve vício de consentimento e não houve má-fé, a filiação socioafetiva sem vínculo biológico formado com a mãe adotiva por meio de uma decisão espontânea deve prevalecer, como mais uma forma de proteção integral à criança, já que surgiu aí um vínculo afetivo. Para finalizar, outro ponto importante é que, de acordo com a jurisprudência, a manutenção desse registro de nascimento não retira da criança o direito de buscar a sua identidade biológica e ter em seus assentos civis o nome dos pais, respeitando assim o direito da dignidade da pessoa humana. Então, é sim possível o desfazimento da adoção à brasileira, mesmo nos casos em que for comprovado esse vínculo afetivo, se assim decidir o menor quando completar a maioridade, ou seja, o direito de busca à identidade biológica não decai independente da forma de adoção.